Se você já viajou sozinho por uma estrada de terra, no meio da noite, sabe que existe um silêncio que parece pesado. Um silêncio que aperta o peito e faz qualquer sombra parecer viva. E é exatamente assim na Estrada do Cipó. Um caminho estreito e esquecido no interior de Minas Gerais, cercado por morros escarpados e uma mata tão fechada que nem a luz da lua consegue atravessar direito. Quem mora na região evita falar sobre os desaparecimentos que acontecem ali. Motoristas e tropeiros juram que viram algo espreitando entre as árvores. Uma criatura enorme, de olhos vermelhos e respiração pesada, que caminha como um homem, mas corre como uma fera. Dizem que, quando a lua fica vermelha como sangue, ninguém deve se arriscar naquele trecho. E que quem insiste nunca volta para contar o que viu. Mas esta história existe porque um homem voltou. E ele jurou que o que viu naquela noite não era uma lenda. Era real, vivo e faminto. Na madrugada do dia 11 de agosto, pouco depois da meia-noite, um tropeiro chamado Bento Ferreira, homem conhecido por atravessar sozinho lugares onde ninguém tinha coragem de passar, decidiu cruzar a Estrada do Cipó montado em seu cavalo, levando uma carga importante. Ele não acreditava em histórias de lobisomem, até ouvir o primeiro uivo ecoando pelos morros. Um som tão profundo e tão perto que fez o cavalo congelar e tremer como se tivesse visto o próprio fim. E o que aconteceu nos minutos seguintes transformou aquela estrada numa trilha de sangue, porque naquela noite o lobisomem do Cipó estava caçando e Bento não estava sozinho. A Estrada do Cipó não era só um caminho de terra ligando duas cidades pequenas. Para quem morava na região, ela era quase um personagem, velho, rancoroso e imprevisível. De dia, parecia apenas mais uma estrada de interior. Poeira subindo atrás dos caminhões, vacas pastando perto da cerca, crianças atravessando correndo, levando recado de um sítio para outro. Mas bastava o sol encostar nos morros que tudo mudava. A luz ficava mais baixa, a mata mais escura e o silêncio mais pesado do que deveria ser. Os mais velhos lembravam quando não havia asfalto nenhum por ali, só picada de boi e trilha de tropeiro. Ainda assim, diziam que desde aquela época a região já era esquisita. Animais sumiam sem deixar rastro. Cavalo que passava sozinho por ali era encontrado depois com os olhos esbugalhados, morto sem marca de tiro ou de faca. Ninguém falava em lobisomem com todas as letras. Usavam eufemismos como se a palavra em si tivesse o poder de chamar a coisa pelo nome. Aquilo, o bicho, o peso da estrada. As histórias corriam de boca em boca, sempre à meia luz de uma cozinha de fazenda ou no balcão de um bar, depois da terceira dose de cachaça. Um caminhoneiro que jurava ter visto um vulto correndo ao lado do caminhão, na mesma velocidade, por quase 1 quilômetro. Um casal de namorados que escutou passos pesados circundando o carro parado com faróis apagados. Um sitiante que encontrou metade do seu rebanho espalhado pela grota, como se alguém tivesse arrancado pedaço por pedaço na mão. Em todas as versões, havia 3 elementos constantes: a lua cheia, o cheiro forte de bicho molhado e olhos vermelhos na escuridão. A polícia da cidade evitava se envolver. Nas raras vezes em que aparecia por ali para investigar desaparecimentos, saía com a mesma frase pronta: onça grande, bicho selvagem, não tem mistério não. Mas quem morava perto da Estrada do Cipó sabia que aquilo não era coisa de onça. Onça não anda em 2 pernas. Onça não acompanha caminhão correndo ao lado da cabine. Onça não uiva como gente chorando. E, principalmente, onça não parece saber exatamente o nome de quem ela quer pegar. Havia também um detalhe que deixava tudo pior. Os desaparecimentos nunca eram completamente aleatórios. Parecia haver uma espécie de escolha. Gente que devia dinheiro demais, homem violento com a família, sujeito metido em coisa errada. De vez em quando, sumia alguém que não devia, uma pessoa sem histórico de nada.
só para lembrar que a estrada não seguia lei nenhuma. Mas, no geral, a sensação era de que a estrada do Cipó cobrava um tipo estranho de dívida, como se fosse um juiz invisível, usando a criatura como executora. Apesar disso, a vida precisava seguir. Caminhões continuavam passando, boiadeiros continuavam tocando gado e tropeiros seguiam seu caminho, sempre com aquela mistura de respeito e desafio nos olhos. Era impossível viver na região sem, uma hora ou outra, encarar aquele trecho de terra cercado por morro e mata fechada. Alguns rezavam ao entrar, outros aceleravam, outros fingiam não lembrar das histórias. Mas ninguém, absolutamente ninguém, atravessava ali de coração tranquilo. Mesmo quem fazia piada sabia que se alguma coisa resolvesse aparecer, não haveria farol alto que resolvesse. Foi nesse cenário que o nome de Bento Ferreira começou a se destacar. Tropeiro antigo, conhecido por não recusar frete nenhum, Bento tinha fama de não ter medo de nada. Já tinha cruzado enchente, estrada desmoronando, ponte improvisada, serras de madrugada, tudo quanto é caminho onde gente sensata evita passar. Quando alguém comentava, meio em tom de deboche, que a estrada do Cipó era amaldiçoada, ele dava de ombros e soltava um riso curto, sem alegria. Maldição mesmo é dívida e barriga vazia, resto a gente atravessa. Justamente por isso, quando uma carga importante precisou ser levada da fazenda de seu Adailton até a cidade vizinha, e o único caminho rápido passava pela estrada do Cipó, em noite de lua cheia. Não houve dúvida de quem chamar. Alguns tentaram convencê-lo a ir só no dia seguinte, esperar o amanhecer, dar a volta por outro caminho mais longo. Mas Bento não era homem de recuar, e a proposta envolvia dinheiro suficiente para cobrir meses de folga. Ele aceitou sem pensar duas vezes, como quem assina um papel sem ler as letras miúdas. Na tarde que antecedeu a viagem, enquanto encilhava o cavalo e ajeitava as tralhas, ouviu ainda uma última advertência da cozinheira da fazenda, uma senhora magra de olhos fundos que vivia repetindo rezas baixinho. Seu Bento, o senhor é homem de coragem, mas coragem demais às vezes chama coisa que é melhor deixar quieta. Ela murmurou, passando os dedos pelo terço desgastado. Ele sorriu de canto, acostumado a ouvir esse tipo de frase, e respondeu que estaria de volta antes do amanhecer, com a carga entregue e com mais um causo para contar. Quando o sol começou a descer por trás dos morros, pintando o céu de laranja e roxo, Bento montou, ajeitou o chapéu de feltro na cabeça e partiu em direção ao início da estrada do Cipó. O cavalo, que até então estava calmo, relinchou baixo assim que o primeiro marco de madeira da estrada apareceu à frente, como se reconhecesse o caminho e não gostasse do que lembrava. Bento deu 2 tapinhas firmes no pescoço do animal e apertou as esporas com suavidade, guiando-o para dentro do corredor de mata que se estendia à frente. À medida que avançava, a claridade do entardecer parecia ser engolida pela vegetação fechada. O som dos insetos diminuiu, o vento rareou e o mundo foi ficando cada vez menor, limitado às ferraduras batendo no chão de terra e ao respirar compassado do cavalo. Lá em cima, escondida ainda atrás dos morros, a lua cheia esperava a hora de aparecer. E sem saber, Bento cruzava a linha invisível onde simples estrada vira território de outra coisa. Bento sempre acreditou que o medo era uma escolha. Para ele, sentir medo era mesmo que entregar as rédeas da própria vida, e isso era algo que jamais permitiu. Crescera ouvindo histórias de assombração na beira do fogão a lenha, vendo gente grande tremer diante daquilo que não podia explicar. Mas quando menino, ainda pequeno demais para alcançar o arreio do pai, aprendeu a olhar o desconhecido nos olhos. Era a lição que o pai repetia sempre: o medo não te salva, o medo te entrega. Talvez por isso, com o tempo, Bento tivesse perdido a sensibilidade para perceber quando o medo era, na verdade, um aviso.
Atravessando a estrada do cipó naquela noite, ele mantinha o corpo firme na sela, sentindo cada passo do cavalo e o rangido suave do couro sob suas pernas. Trazia consigo apenas o essencial: lanterna, cantil, faca presa à bainha e uma velha espingarda de caça que costumava usar quando precisava espantar onça de pasto. Acreditava que ali, como em qualquer mata do interior, o perigo mais comum era de bicho selvagem ou de homem mal intencionado escondido à beira da estrada. Lobisomem? Para ele, isso era coisa de quem precisava culpar monstros para não encarar a própria covardia. Mas à medida que avançava, sentiu algo que não conseguia explicar. Não era medo, não ainda. Era a sensação incômoda de ser observado. Não de longe, mas de muito perto. Como se olhos o seguissem entre os troncos retorcidos, acompanhando seu movimento com paciência predatória. O cavalo começou a inquietar-se, movendo as orelhas para todas as direções e bufando com força, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. Bento afagou o pescoço do animal, tentando acalmá-lo, e apertou o passo. O tempo passou diferente ali dentro. Não dava para saber se minutos ou horas se arrastavam. O céu escureceu por completo e a lua finalmente rompeu por trás das montanhas, surgindo enorme e avermelhada, do tipo que faz qualquer homem religioso tirar o chapéu para rezar. A luz vermelha filtrava-se por entre as folhas e lançava sombras longas no chão, sombras que se moviam no ritmo do vento, mas que pareciam ganhar forma própria quando Bento desviava o olhar. Foi então que ele notou algo fora do lugar. No meio da estrada, alguns metros à frente, havia marcas fundas na terra, como se algo enorme tivesse arrastado peso ali. Não eram pegadas de cavalo, nem de boi. Cada impressão tinha formato alongado, com sulcos profundos, como se garras tivessem cortado o chão. Bento desceu da sela devagar, aproximando-se em silêncio. Passou a mão pela marca e sentiu as bordas ainda quentes, como se tivessem sido feitas há poucos instantes. O cavalo puxou as rédeas com força, relinchando de pânico. "Calma, companheiro", murmurou, tentando manter a voz firme. Mas a calma durou pouco. De repente, um estalo seco ecoou no meio da mata, forte e próximo, como se um galho grosso tivesse sido partido com brutalidade. Bento virou o rosto instintivamente na direção do som, levantando a lanterna, que iluminou apenas a neblina baixa e a escuridão compacta entre os troncos. Não viu nada, não ouviu nada. E foi justamente esse silêncio total que fez o sangue gelar em suas veias. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Mais um estalo, outro e outro, agora mais próximos, cercando. Bento subiu de volta para a cela e segurou a espingarda com firmeza, posicionando o corpo como quem espera uma investida. O cavalo tremia como folha ao vento. A estrada desapareceu no breu e a mata parecia se mover à volta deles, fechando a passagem. Nesse instante, pela primeira vez em muitos anos, Bento sentiu o medo verdadeiro roçar sua pele. Não como uma escolha, mas como um aviso. Foi quando o uivo atravessou a noite. Largo, profundo, humano demais para ser de bicho. E a partir dali, Bento entendeu que não estava enfrentando algo que conhecia. Aquilo não era onça, nem homem, era outra coisa. O uivo ecoou pelos morros como um lamento inconsolável, um som que parecia carregar séculos de dor e fúria. Ele percorreu a mata como onda de choque, vibrando nos ossos, arrepiando a pele e fazendo o cavalo empinar de desespero. Bento teve que puxar as rédeas com força para não ser lançado ao chão, enquanto o animal girava em círculos, procurando uma saída que não existia. O uivo durou longos segundos, aumentando de intensidade até se tornar quase insuportável. E depois cessou de repente, deixando um silêncio assolador. Um silêncio tão absoluto que parecia engolir o próprio ar. Bento respirou fundo, tentando recuperar o controle do corpo que tremia sem sua permissão.
O cavalo ainda bufava e batia os cascos no chão com fúria, como se quisesse escapar daquilo a qualquer custo. Bento apontou a lanterna para dentro da mata, movendo devagar, procurando qualquer sinal de movimento. Nada, só sombras. Sombras e uma névoa que agora parecia mais espessa, mais pesada, como fumaça de incêndio antigo. Bento pensou em voltar, mas a estrada atrás parecia tão perigosa quanto a frente. Além disso, se recuasse, teria que responder à própria consciência. E essa voz sempre foi a mais cruel. A lanterna iluminou algo no chão. Sangue, um filete escuro, ainda brilhante, escorrendo por entre as pedras, formando pequenas poças, onde a luz refletia em vermelho intenso. Bento engoliu seco e se aproximou, inclinando-se para observar melhor. Não era sangue de animal grande. O tom e a consistência eram outros. Sangue quente, sangue humano. O cavalo deu um passo brusco para trás, quase derrubando Bento novamente, e relinchou um som que parecia um grito. "Quem tá aí?" Bento gritou para a escuridão, sem esperar resposta. O silêncio que retornou foi tão pesado que parecia zombaria. Mas então veio outro som, curto, cortante, como unhas arranhando pedra. Bento girou o corpo em direção ao som, apontando a espingarda e a lanterna ao mesmo tempo. Foi quando viu as marcas na árvore mais próxima, sulcos profundos, como se alguém tivesse passado garras enormes ali, arrancando pedaços inteiros da casca, deixando cortes limpos e longos. A madeira ficou exposta em tiras, como pele rasgada. O ar ficou mais frio. Não uma brisa gelada, mas um frio abrupto, brutal, como se todo o calor tivesse sido arrancado do ambiente. A respiração de Bento começou a sair em pequenas nuvens brancas e o cavalo sacudiu a cabeça de forma frenética, prestes a desabar de pavor. Bento deu mais alguns passos, aproximando a luz das marcas, e percebeu que algumas gotas de sangue estavam projetadas no tronco, como respingos de uma luta violenta. Então, um gemido humano ecoou pela mata, fraco, curto, desesperado. Bento virou o corpo na direção do som e enxergou, alguns metros adentro da mata, algo que fez o coração gelar. Um homem caído, encostado numa pedra grande, com o corpo todo ensanguentado. A roupa rasgada, o peito subindo e descendo com dificuldade. A cabeça pendendo para o lado, lutando para ficar consciente. A lanterna tremia na mão de Bento enquanto ele se aproximava devagar, com a espingarda firme na outra mão. "Ei, tá me ouvindo? O que aconteceu aqui?" Ele gritou, sentindo o próprio pulso martelar no pescoço. O homem abriu os olhos com esforço. Eram olhos arregalados, de puro terror, como os de alguém que viu o impossível e não conseguiu escapar. Os lábios tremeram, tentando formar palavras. Bento se aproximou mais, se ajoelhando ao lado dele, sentindo o cheiro de sangue misturado a algo estranho, algo metálico, acre, como o odor de animal molhado há muito tempo. O homem engasgou e sussurrou com voz arranhada, quase indistinguível. "Corre! Ele tá atrás de você?" E antes que Bento pudesse reagir, um estrondo colossal veio da escuridão, como um corpo enorme atravessando árvores com brutalidade. O cavalo gritou, o chão tremeu e um par de olhos vermelhos surgiu na mata, brilhando como fogo. A caça tinha começado. Os olhos vermelhos pairavam na escuridão como brasas vivas, imóveis por um instante que pareceu eterno. Bento ficou petrificado, sentindo cada batida do coração ecoar nos ouvidos como tambores de guerra. O cavalo empinou de novo e tentou fugir, mas as rédeas presas ao pulso de Bento o mantiveram preso, e aquilo só aumentou seu desespero. O homem caído ao lado dele tentava respirar, sufocando em sangue e terror. Era impossível distinguir onde terminava a noite e onde começava a ameaça. Tudo estava tomado pelo mesmo breu sufocante. Um som baixo começou a crescer na mata. Não era uivo nem rosnado. Era como o estalar lento e contínuo de ossos se movendo, se rearrumando, se quebrando para encaixar em outro formato.
Bento sentiu a espinha gelar ao perceber que o barulho vinha exatamente do ponto onde os olhos brilhavam. A criatura respirava pesado. Cada expiração parecia ferver no ar frio, e o vapor quente saía em nuvens grossas, iluminadas pela luz avermelhada da lua, que agora atravessava a copa das árvores com mais força. O movimento foi rápido demais para os olhos acompanharem. Um vulto enorme avançou meio metro para frente, revelando parte do corpo. Primeiro, os ombros curvados, largos como troncos de árvore cobertos de um pelo espesso e encharcado. Depois, uma das mãos, ou o que deveria ser uma mão, tocou o chão, apoiando o peso de forma animal. Os dedos eram longos, finos, terminando em garras negras que refletiam a luz com brilho metálico. Não era mão de fera, não era mão de gente, era algo no meio, o pior tipo possível. O homem ferido tentou gritar, mas só conseguiu soltar um som engasgado, misto de dor e terror absoluto. Esse som pareceu disparar a criatura. Em um pulo, ela avançou com velocidade impossível, aterrissando tão perto que a terra tremeu sob os pés de Bento. O cavalo se desvencilhou em desespero, partindo em disparada mata adentro, sumindo entre os galhos com o barulho de cascos frenéticos e relinchos de pânico. Bento ficou sozinho. Ele, o ferido e a criatura. A lanterna escapou de sua mão e rolou para o lado, iluminando parcialmente a silhueta do monstro. Era gigantesco, com mais de 2,5 metros de altura mesmo curvado, o dorso arqueado como um predador, prestes a atacar. As pernas, embora lembrassem as de um homem, terminavam em pés distorcidos, apoiados nas pontas, como se estivessem preparados para saltar a grande distância. O rosto era o pior de tudo. Uma fusão grotesca de focinho alongado e mandíbula humana. Os dentes longos e pontiagudos, brilhando de saliva. E os olhos? Os olhos ardiam com ódio consciente. Bento levantou a espingarda com mãos tremendo violentamente. Ele sabia que não tinha tempo, mas puxou o gatilho assim mesmo, mirando no peito da criatura. O disparo ecoou como um trovão na mata e o recuo quase arrancou a arma de suas mãos. A criatura recuou um passo, soltando um rugido de fúria que fez as folhas vibrarem. O impacto foi real, mas não suficiente. Quando a fumaça se dissipou, o monstro ainda estava de pé e agora parecia ainda mais enfurecido. Com um salto devastador, o lobisomem avançou sobre Bento. Ele se jogou para o lado, rolando pela terra e batendo as costas contra um tronco, sentindo o ar escapar dos pulmões. A criatura caiu onde ele estava segundos antes, arrancando enormes pedaços de chão com as garras. O homem ferido tentou rastejar, mas o monstro virou a cabeça para ele e soltou um rosnado profundo, quase como palavras distorcidas. Bento levantou cambaleando, pega a lanterna caída e ilumina o rosto da criatura bem de perto. A luz revelou algo impossível. Sob a pele rasgada e o pelo ensanguentado, havia traços familiares. Olhos humanos, reconhecíveis, uma cicatriz sobre a sobrancelha. Uma marca que Bento conhecia. Ele sentiu o estômago afundar quando sussurrou quase sem voz. Meu Deus, não pode ser você. E o lobisomem avançou. O impacto jogou Bento contra o chão com violência, arrancando-lhe o ar e fazendo a visão se desfazer em flashes brancos. As garras da criatura rasparam na terra a poucos centímetros de seu peito, arrancando torrões e pedras como se fossem areia. O rugido que ecoou logo em seguida parecia vir de dentro da própria mata, profundo e ensurdecedor, capaz de atravessar ossos. Bento rolou para o lado por puro instinto, sentindo o chão vibrar sob o peso do monstro quando ele caiu novamente onde o homem estivera deitado segundos antes. Era como fugir de um desabamento. Qualquer movimento errado significaria o fim. O ferido que antes havia tentado alertá-lo soltou um grito sufocado quando a criatura voltou sua atenção para ele. O lobisomem deu um passo lento, quase calculado, farejando o ar com respirações animalescas que pareciam puxar tudo ao redor, como um redemoinho.
O homem tentou se arrastar, deixando um rastro de sangue espesso atrás de si, mas não havia força suficiente em seu corpo para lutar. Quando o monstro ergueu uma das mãos, a lua vermelha desenhou o contorno das garras, longas como lâminas de facão, e o silêncio da floresta pareceu segurar a própria respiração. Não! Bento gritou, impulsionado por algo entre desespero e obrigação. Ele agarrou a espingarda caída no chão e, sem tempo para recarregar, segurou-a como porrete, avançando com toda a força que lhe restava. Não havia estratégia, não havia chance real. Havia apenas a necessidade desesperada de impedir o inevitável. Bento golpeou o monstro na lateral da cabeça. O impacto seco ecoou como madeira batendo em pedra. A criatura balançou, mas não caiu. Virou-se devagar, como se estivesse mais irritada do que ferida. Os olhos vermelhos incandesceram, rasgando o escuro com ódio consciente. Ali, naqueles olhos, havia algo pior que selvageria. Havia memória. O lobisomem investiu outra vez, desta vez com velocidade impossível. Bento foi atingido no ombro e arremessado contra uma árvore, sentindo a madeira cortar-lhe as costas e o gosto metálico do sangue invadindo a boca. A arma escapou de suas mãos e caiu na mata. A dor atravessou seu corpo como fogo. Ele tentou se levantar, mas o peso da criatura caiu sobre ele, esmagando seu peito contra o chão. Sentiu o hálito quente e fétido tocar seu rosto pesado, úmido, misto de terra, sangue e animal. Era o fim, ou deveria ser. Mas então, antes do golpe fatal, algo estranho aconteceu. O monstro parou, ficou completamente imóvel, como se lutasse consigo mesmo. As garras tremeram, recuando alguns centímetros. A respiração ficou irregular, quase angustiada. Os olhos vermelhos vacilaram, oscilando entre fúria e algo que Bento reconheceu imediatamente: imploração. O rosto distorcido pareceu contorcer-se num esforço violento, e uma voz rouca, dilacerada, escapou da garganta da criatura como se estivesse sendo arrancada com brutalidade. Bento, corre! O mundo ficou completamente silencioso por um segundo que pareceu infinito. Bento congelou, incapaz de entender o impossível que estava diante dele, até que o monstro, com um rugido de dor quase humana, saltou para longe, desaparecendo na mata como uma sombra atravessada por fogo. Os galhos estalaram em sequência, como árvores quebrando ao meio. Em segundos, a floresta voltou ao silêncio absoluto. Bento ficou de joelhos, respirando como quem volta de um afogamento, o corpo inteiro tremendo sem controle. Tentou se levantar, mas os músculos não obedeciam. Estendeu a mão para o homem ferido, mas já era tarde. O peito dele estava imóvel, o olhar fixo no nada, o horror congelado na expressão. Encostou-se na árvore, tentando pensar. Nada fazia sentido, exceto uma coisa: aquele monstro sabia seu nome. E só existia uma pessoa no mundo que o chamava daquele jeito. Uma pessoa que, há anos, ele acreditava estar morta. A lua vermelha brilhava, acima como uma sentença, e Bento entendeu que não tinha escolha. Ele iria atrás da criatura, mesmo que isso significasse nunca mais voltar. Bento respirou fundo, tentando estabilizar as mãos trêmulas enquanto se apoiava no tronco ensanguentado. O uivo que havia rasgado a noite ainda vibrava dentro dele, como se tivesse sido gravado diretamente na carne. Ele pegou a lanterna caída, agora tremulante, e passou os olhos pelo corpo do homem morto ao seu lado. Não havia mais nada que pudesse fazer ali. A única coisa possível agora era seguir em frente e descobrir a verdade, por mais impensável e dolorosa que fosse. A cada passo, sentia o peso da estrada e a sensação esmagadora de que estava caminhando para dentro da boca de algo vivo, faminto, esperando apenas o momento certo para fechar os dentes. A lua vermelha iluminava o caminho com intensidade anormal, refletindo em poças de sangue espalhadas entre folhas rasgadas. A mata parecia se mexer ao seu redor, como se observasse sua passagem.
Bento avançou guiado apenas pelo instinto e por uma força maior do que ele próprio, uma necessidade de entender o que havia visto nos olhos daquela criatura. Ele conhecia aquela cicatriz acima da sobrancelha. Era impossível esquecer. Joaquim. O nome atravessou sua mente como tiro. Joaquim, o irmão mais novo que desaparecera há quase 10 anos numa noite de lua cheia como aquela. A história oficial dizia que Joaquim havia sido atacado por onça enquanto caçava sozinho perto da serra. O corpo nunca foi encontrado. Apenas pedaços de roupa manchados de sangue e marcas que os homens da cidade juraram que eram de garras. Bento nunca tinha acreditado completamente naquilo. Sempre sentiu que havia algo errado, algo oculto. Mas jamais imaginou aquilo. Jamais pensou que pudesse estar caçando o próprio irmão, ou aquilo que havia restado dele. O som de galhos partidos voltou, mais próximo agora. Bento se virou bruscamente e ergueu a lanterna. A luz atingiu uma clareira pequena, onde vestígios recentes de luta marcavam o chão. E lá, no centro, ajoelhada como um penitente, a criatura respirava de forma irregular, o peito subindo e descendo como fogo preso sob a pele. O lobisomem levantou lentamente a cabeça, e naquele instante a lua iluminou o rosto distorcido, revelando por completo os traços humanos por trás da fera. Era Joaquim, ou o que restava dele. Os olhos do monstro tremiam, oscilando entre vermelho incandescente e castanho profundo, enquanto sua boca, cheia de dentes deformados, tentava formar palavras. A voz veio arranhada, carregada de dor e consciência quebrada. Ben, tu me mata. Bento sentiu o corpo inteiro enfraquecer. O mundo parecia girar, como se não suportasse a cena. Joaquim, ajoelhado, estendeu uma das mãos, agora mais humana que animal, e revelou o resto da história com a voz despedaçada. Amaldiçoado por ter tirado a vida de um homem inocente numa briga por terra, condenado a vagar entre feras e gente, tornando-se monstro a cada lua cheia, carregando a culpa do sangue derramado. A estrada cobrava dívidas antigas, e ele era o cobrador e o condenado ao mesmo tempo. Acaba com isso, irmão, por favor. Bento olhou para a espingarda caída ao lado, sentindo o peso insuportável da decisão. A respiração do lobisomem era agora um lamento misto de choro e desespero. A floresta inteira parecia prender o fôlego à espera. A lua, enorme e ensanguentada, iluminava os dois irmãos como teatro cruel. Bento levantou a arma com as mãos, trêmulas. Joaquim inclinou a cabeça e fechou os olhos em súplica silenciosa. O disparo ecoou como um trovão. A criatura caiu lentamente e quando tocou o chão, já não era mais fera. Era apenas o homem que havia sido um dia. Joaquim deitou com o rosto voltado para a lua, expressão finalmente tranquila, como alguém que acorda de pesadelo interminável. Bento caiu de joelhos, segurando o corpo nos braços, enquanto a lua vermelha começava a perder a cor. Quando o primeiro raio de sol tocou a estrada, a névoa se dissolveu e a floresta respirou novamente. Um vento leve soprou, como se carregasse embora o peso da maldição. Mas a estrada do cipó guardaria para sempre o que aconteceu ali. E Bento, único sobrevivente, nunca mais seria o mesmo homem. Porque algumas verdades não libertam, elas devoram.